Olá, eu sou a Divan Feu, bem-vindo ao Livros com Bolo. E hoje no Vivendo e Escrevendo eu vou falar um pouquinho sobre Romano e sua masculinidade tóxica. Tcharam! Bom, em primeiro lugar, talvez você não saiba quem seja Romano, realmente não é um personagem mega conhecido, nem a série de Crônicas de Limiar é um Game of Thrones, ela nunca foi pra TV, então é óbvio que você não conhece, por isso que eu vou te dar aqui uma ambientação. Romano é um dos personagens de uma série de fantasia medieval chamada Crônicas de Limiar. O número 2 está até aqui atrás, ó. Que eu estou lendo atualmente aqui no canal, mas já tem todo o primeiro livro aqui em vídeo no Lendo Limiar, e eu passei para o segundo depois de uma enquete em que as pessoas preferiram continuar neste universo. Esse personagem, ele é um personagem que eu tenho muito carinho, mas eu tive uma surpresa quando alguns leitores começaram a dar algum tipo de retorno das histórias, que inclusive é uma coisa que os autores gostam muito. Então, se você tem algum retorno para me dar de Limiar, de Lu das Fadas, de Alcateia, de Dragões de Tânia, por favor, fale com a gente, porque a gente adora ouvir o que os leitores têm a dizer. Isso alimenta muito a gente, tá? E eu comecei a ficar bem surpresa quando alguns leitores começaram a dar certos retornos sobre alguns comportamentos da Vanna, que é a personagem feminina, e do Romano. Eles formam um casal muito disfuncional, tá? É um casal de casa separa constante. E eu nem acho que isso seja tão complicado, porque o que a gente mais vê por aí são casais disfuncionais que ainda não encontraram o seu ritmo. Muitas vezes eles são ideais um para o outro, mas não estão no momento certo da vida para estarem juntos. Ou eles não querem a mesma coisa. Então, acaba rolando aquele estresse. Só que assim, por que eu estou falando que eu estou surpresa e por que o tema do vídeo é masculinidade tóxica? Porque eu mesma nunca tinha pensado muito a respeito. Lembrando que eu já comecei a escrever há muito tempo. Então, alguns dos meus livros, eles possuem coisas que estavam muito na minha raiz, muito arraigados em mim, mas eu mesma não sabia. Então, muitas coisas eu releio hoje e falo, nossa, eu já pensava isso, ou eu hoje mudei, nossa, será que eu faria diferente hoje? Felizmente, nenhum dos meus livros eu faria diferente. Todos eles que foram publicados, eu fico muito feliz deles estarem do jeito que eu gostaria. Claro, o Limiar 1 ou qualquer outro livro sempre tem alguma firulinha que você gostaria de colocar, uma palavrinha que você gostaria de mudar, mas não o teor dos personagens, não as ações, não a sequência. Isso eu não mudaria. Então, realmente, acredito muito que a gente escreve com o coração. E quando você escreve com o coração ele não se engana, sabe? Então, tem uma frase que eu gosto muito, que é: o caminho certo nem sempre é o certo, o caminho errado nem sempre é o errado, mas o caminho do coração é sempre o caminho do coração. Então, se você mantiver o seu coração também bem nutrido, limpo, puro, ele vai te dar o caminho certo. É claro que um coraçãozinho peludo também não vai te dar uma boa direção, né? Então, a gente também tem que cuidar do nosso emocional, e é basicamente isso que eu quero dizer. E falando sobre os retornos, o que acontece? Esse casal disfuncional, eles, como eu falei, eles podem estar em momentos, eles enfrentam momentos diferentes, eles querem coisas diferentes, eles têm visão diferente da vida. Mesmo assim, eles se nutrem, eles se apoiam, eles são grandes companheiros de armas, eles são excelentes amigos, eles têm senso de humor. Então, eles são um casal complicado, porque eles não são aquele casal redondinho que se encaixa perfeitamente. E eu achei que isso seria bem legal para o leitor, talvez ele se identificasse, talvez ele olhasse e falasse, nossa, igualzinho ao meu relacionamento com fulano ou com fulana, alguma coisa assim. Mas aí vem a parte da masculinidade tóxica. Eu percebi o seguinte: dentro dos leitores que me falaram, tá? Não estou falando de todos os leitores de Limiar, estou falando daqueles que tiveram algum tipo de contato comigo, seja nos eventos literários como a Bienal e a Feira do Livro, que eu sempre vou, seja por mensagem, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelos comentários do YouTube, enfim, aqueles que entraram em contato comigo. Essas pessoas, elas tinham uma característica. As mulheres não gostavam do Romano.
E eu fiquei assim, como não? Ele é bonito, ele é moreno, ele é lindo, ele é bem-humorado. Mas as mulheres não estavam torcendo por ele. E os homens adoravam o Romano. E aí eu comecei a tentar entender, gente, o que está acontecendo para ter essa cisão? Nenhuma das mulheres que falou comigo apoiava aquele relacionamento. Ela sempre falava, não estou torcendo por eles não, assim, eu queria que... Mas ao mesmo tempo elas também não sei se elas torciam para o Dirk ou para algum novo interesse, mas elas, o que era fato, elas não torciam pelo Romano. E os homens não só torciam, como eles tinham certeza absoluta, eles, alguns têm até hoje, de que eles vão ficar juntos ao final. Gente, este livro não é certeza de nada. Tudo muda, porque os personagens têm vida própria e eles tomam suas decisões. Então, não nutram também muitas expectativas. E que o digam os leitores de Alcatel, que estão até hoje esperando o Felipe se transformar. Os personagens, eles têm as suas próprias escolhas, eles escolhem seus próprios caminhos. E aí eu comecei a tentar observar e tudo mais, e eu percebi o seguinte: houve um momento de cisão que aconteceu justamente nesse livro. Nós não chegamos lá na leitura, então é um pequeno spoiler, tá? Mas nada muito crucial, então acho que você pode continuar assistindo, porque daqui a pouco a gente já chega nessa parte. Houve um momento nesse livro que aconteceu a seguinte situação. Eles não estavam, digamos assim, o Romano teve a oportunidade de rever o primeiro amor dele, que não terminou bem, que deixou uma mágoa muito grande, deixou uma cicatriz muito profunda nele. E ele faz isso, mas ele não fala com a Vanna que vai fazer isso. Ele dá uma desculpa, ele mente. E ela, obviamente, em algum momento ela descobre. E eles ficam bem estremecidos por conta, não exatamente dele ter ido, mas dele ter omitido o motivo dessa viagem que ele fez. E dado momento, ela, aí já eu não sei se é nesse livro ou no outro, ela acaba meio que dando um tempo com ele e se envolvendo com uma outra pessoa, que eu acho que é um rapaz maravilhoso, que eu adoro esse personagem. O nome dele é Hawthorne e ele é como se fosse um príncipe mesmo. Eu acho que ele é todo perfeitinho, redondinho e compreende bem ela. E ali eu vi que também houve uma separação. Os homens ficaram indignados com a Vanna, indignados. E aí eu perguntava assim, poxa, mas vocês realmente acham que ela está totalmente errada? E aí eles falaram assim, não, ele errou, ele pisou na bola, mas ela não poderia ter ido para os braços do outro. Ué, por que não? Ele foi? Assim, então, eu percebi que existe ali um meio, digamos, dois pesos, duas medidas. E aí a gente entra numa questão bem complicada dentro da nossa sociedade. Eu nunca me liguei muito nas questões feministas, nos direitos e em como é difícil ou fácil ser mulher, ser homem, até na questão racial, ser branco, ser preto, ser cor de abóbora, ser amarelo. Eu sempre fui muito alheia a isso. E não quer dizer que eu não sofresse todas essas coisas. Eu só era alheia, eu estava mergulhada no meu próprio mundo, então eu não via esse tipo de coisa acontecendo. Hoje, mais madura, eu realmente observo certas coisas até retroativamente, até da minha vida, do passado, e eu começo a perceber vários tipos de situações que eu não precisava ter passado e que pessoas que eu conheço também não precisavam ter passado, mas que a sociedade que a gente vive nos garantem que isso é o normal, que é assim mesmo, tá? É assim, é assim. E aí a gente começa realmente a repensar várias coisas e começa a tentar colocar as coisas dentro de um... E eu acho que até o fato de eu não ter percebido muito isso e não ter deixado que essas coisas me afetassem foi justamente viver no mundo de fantasia através dos livros em que todos eram iguais. Porque em Limiar, as guerreiras, as elfas, elas têm tanto peso e tanta importância quanto os guerreiros, quanto os elfos. Eles não existe uma separação assim de o mocinho, a mocinha, o herói e a heroína. Eles todos têm o mesmo peso dentro da história. Por mais que a Vanna seja uma personagem que tem uma
um protagonismo porque ela move a história adiante. São as ações dela que acabam movendo a história adiante. Porque ela é o que é. São coisas que ela faz e que acabam movendo a história. E, enquanto isso... Oi, meu amor, dá a minha florzinha. Peraí que o Doguinho veio da rua e ele sempre me traz uma linda florzinha. Vem dar oi pro pessoal. Vem dar oi. Cuidado pra não pisar na florzinha. Cuidado pra não pisar na florzinha. Isso. Ó, dá oi pro pessoal. Gente, eu ganhei uma linda florzinha. Dá oi, fala assim, ó. Oi, pessoal. Oi, eu beijo. Um beijo pra vocês, ó. Fala assim, eu sou o Doguinho. Eu sou a mamãe. E eu sou a mamãe. Tá bom, pode ir lá com o papai. Cuidado pra não pisar na florzinha, que ela tá dando dó. Isso. Fecha a porta quando sair, tá bom? Ele vai na rua e ele sempre me traz uma florzinha. Por exemplo, eu não sei se vocês estranhariam se fosse um homem aqui fazendo isso que eu fiz. Estou gravando, mas não vou interromper porque o filho chegou e trouxe uma florzinha. Se quer vir aqui te dar um abraço. Então, assim, a gente está em processo de transformação dentro da sociedade. E isso se reflete no que a gente lê, no que a gente escreve, no que a gente assiste, no que a gente vê. Algumas pessoas vão achar que é lacração, porque você está colocando personagens negros, mulheres, em protagonismo. Quando, na verdade, eu não acredito que isso seja lacração, eu acredito que isso seja realmente um processo natural. Mas, Ed, não existe um personagem negro no seu livro, porque eu sou fruto de uma outra época e eu acabei me baseando nas coisas que eu conhecia. Gente, para vocês terem uma noção, quando tinha as séries dos anos 80 e os filmes que passavam, eu me via nos personagens masculinos. Porque não havia personagens femininos para que eu pudesse me ver. Eu não era representada ali. Então, eu, como boa pisciana, abstraía de tal maneira que eu não era a mocinha. Nunca era mocinha. Eu era o herói. E não importava se o herói fosse branco, preto, careca. Eu já fui o Will Brynner, para vocês terem uma noção. E isso nunca me incomodou. Porque foi a maneira que eu encontrei de lidar com... Por isso que eu não sentia falta de uma representatividade. E, interessantemente, quando eu fui escrever um outro livro que eu considero uma das melhores coisas que eu já escrevi, que é Uma Guerra de Luz e Sombras, ele surgiu a partir da falta de uma personagem feminina forte numa determinada história que eu estava acompanhando. E eu sentia muita falta daquilo. E essa personagem acabou se tornando um fio condutor muito importante, que é a Billie Jean Sparks, que acabou ganhando um livro novo que eu estou produzindo, que eu espero lançar ano que vem, que é o Senhora dos Salões de Mármore. Então, assim, a gente é fruto de uma época. Tá? Eu já tenho, por exemplo, tanto eu quanto o Renato, nós temos personagens negros. Inclusive, um dos personagens que ainda vai aparecer no Dragões Titânia é um homem negro que era interpretado por mim na campanha de RPG. Era o Yaphet Kotto, né? Que era um homem grande, forte, lutador. E assim, eu adorava aquele ator. E eu simplesmente... virei ele ali. Era muito interessante trabalhar com um personagem que, a princípio, não tinha nada a ver comigo. Voltando ao Romano. Os homens tinham essa coisa de passar a mão na cabeça dele. Ele podia ter ido ver a ex, e foi um erro ele não ter falado isso com a Vanna, mas é um erro que ela deveria relevar. E ela já não teve muita chance com eles a partir do momento que ela disse não quero mais, e acabou ficando com alguém que tratava ela muito bem. Diga-se de passagem. É engraçado, notem, observem isso. São dois homens. Só que eles ficaram do lado de um, tudo bem que ele já tem mais familiaridade com eles, porque bem ou mal o Romano tá desde o início da história, a gente tende a ficar do lado de quem a gente conhece, né, gente? Isso é totalmente normal. Mas, por que não ficar do lado do Hawthorne? Que era alguém que tinha feito tudo certo até aquele momento. Que tinha sido um cara muito legal. Então, é interessante isso. E as mulheres, eu percebi que elas se incomodaram com isso. E elas se incomodaram quando elas... percebem este amor anterior. E que é engraçado, porque a maioria dos personagens masculinos que você vai encontrar em livros e histórias,
eles têm um passado, né? Talvez esse passado não venha à tona, mas eles têm um passado. Então eu não entendi muito bem exatamente o que incomodou tanto as mulheres, mas eu acredito que foi a mesma coisa que os homens relevaram. Elas se incomodaram dele mentir para ela. Eles se incomodaram da Vanna e, digamos assim, seguir adiante. Então, eu achei curioso essa cisão, achei curiosa essa cisão, achei interessante. Continuo trabalhando, claro, nos personagens. Eles erram como pessoas normais, eles são jovens, tem que lembrar disso também. Tanto Vanna quanto Romano, eles têm seus 20 e poucos anos. Então é só você lembrar, se você, imagino eu, está além dos 20 e poucos anos, que você já fez muita burrada na vida também, que você também teve um emocional conturbado e teve decisões que você gostaria de ter feito diferente. Então também dá o seu desconto para esses pobres personagens que estão aqui divertindo você, mas estão vivendo a vida deles e tomando as melhores decisões que eles podem com a informação que eles têm naquele momento. Então eu queria só comentar então essa masculinidade tóxica, de outras coisas que eu gostaria de falar do Romano, mas que aí é um spoiler grande, que são coisas que eu acho que já vão, talvez, são desse livro também, mas são um pouquinho mais para frente, então são coisas que eu posso vir a falar depois, mas nesse momento eu preferi frisar nessa situação e nessa percepção totalmente diferenciada dos leitores. Então é isso, espero que você tenha gostado, eu queria saber de você, se você também considera o Romano alguém com uma masculinidade tóxica, se você considera que a Vanna erra ao se comportar do jeito que se comporta, de tomar as decisões dela, muitas vezes tendo que deixar ele em segundo plano, que é realmente algo que acontece muito, não só nessa história, mas nas seguintes. Então eu queria que você comentasse aqui. E se você também já se apaixonou e curtiu personagens que no final você olhou e falou: meu Deus, esta pessoa, seja homem ou mulher, não é uma pessoa legal, ele não está se comportando bem. E rapidamente, só para lembrar disso aqui, um leitor, ele chegou a falar que gostaria de viver, foi num concurso aqui do Livros e Bolos, que gostaria de viver um romance como Romeu e Julieta. Aí eu até falei assim: meu Deus, que escolha tenebrosa que você fez, que história triste que você escolheu. Tem uma história mais bonita, não? Mas eu também já fui apaixonada por uma história absolutamente trágica, que era o Morro dos Ventos Uivantes. E eu era apaixonada por essa história. Só que enquanto eu fui apaixonada por essa história, eu vivi romances muito dramáticos naquela época. Não foi bom para mim. Foi bom enquanto livro foi ótimo, enquanto filme foi maravilhoso, mas eu realmente não queria viver aquilo, né? Então algumas coisas são para a gente só deixar os outros assistir, mas não trazer para dentro da nossa vida. Um super beijo, espero que você tenha curtido, não esquece de se inscrever no canal, a gente está quase chegando aos 500 inscritos, eu estou bem empolgada da gente aumentar, conforme a gente aumentar, quero colocar mais vídeos aqui para você, e aguardo aqui teus comentários. Beijo.